Olá! Hoje estamos no nosso último encontro formativo para introdutores com base no material O Semeador. Hoje a gente vai observar como esse encontro com o Cristo, esse encontro com Deus nos transforma. A gente viu esse amor dele, a gente viu como a nossa fé ela nos direciona ao próximo. Percebemos que a gente, à medida que estamos com Cristo, o observamos, o reconhecemos como o Messias, o nosso Salvador. E como nós somos convidados a imitá-lo, sermos um espelho do Jesus. E assim, pessoas novas, mais santas, parecidas com Cristo. Novos, transformados como um verdadeiro jarro, uma obra de arte na mão desse homem. Então, meu nome é Alisson Vidal e vamos para mais um encontro. Nesse encontro, temos como objetivos, para crianças e jovens, respectivamente, perceber que viver com Jesus faz a pessoa ser melhor, bem como perceber que quanto mais uma pessoa está na presença de Jesus, mais ela se transforma. Transformação para o bem. É natural que a gente esteja na presença de Jesus, conhecendo, amando, e após esse encontro, sermos transformados. Assim é quando olhamos para nós mesmos, antes e depois de termos essa relação mais íntima com Cristo. A base desse encontro é a leitura de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que conta a história de Zaqueu, aquele que foi transformado. Depois de permanecer com Cristo, se transforma em uma pessoa nova. Assim a gente passa a recordar de todos os encontros, começando pelo primeiro encontro, que é o tema da primeira semente, que é quando relembramos a criação, de quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e os fez, os contempla e vê que é bom que foi feito. Mas o homem, por vontade própria, ele se afasta de Deus, que ainda assim, no seu imenso amor, infinito amor, entrega seu Filho Jesus na intenção de conceder à humanidade uma nova chance de desfrutar da vida bem-aventurada, da sua presença. E é um sacrifício voluntário de Jesus, que sabe o que vai passar, sinalizando o grande valor que cada indivíduo possui. É o símbolo o símbolo e prova, do grande amor do Criador para com sua criação, por cada um de nós. É uma cruz carregada por Jesus, uma cruz não dele, mas uma cruz nossa, a qual ele assume para a remissão dos nossos pecados. Uma verdadeira prova de amor, porque qual o Pai que entrega o seu Filho a uma morte dolorosa, assim como Deus entregou por cada um de nós. Então, o primeiro encontro ele se resume nisso. E é importante relembrarmos a todo momento do amor desse Pai, desse amigo, para cada um de nós, para cada um daqueles a serem visitados. Assim, essa segunda semente também nos remete ao segundo plantio, à segunda visita, que é dessa ideia de uma fé direcionada a Deus, mas que reverbera uma relação com o próximo, de um amor mútuo. Fica claro, que quando percebemos que somos especiais e amados por Deus, devemos perceber que somos chamados a fazer parte de sua igreja. Isso quer dizer viver em comunidade. Naturalmente, o humano, ele busca viver em comunhão com outras pessoas. Sendo que é no processo de revelação que Deus nos mostra que essa vida comunitária é essencial para cada pessoa. Então isso fica claro
tanto na essência do homem, na sua própria natureza, bem como no projeto salvífico de Deus, onde Jesus deixa claro a necessidade de amor, de relação do indivíduo com o próximo. É uma relação que parte do amor para Deus, para o amor para com o indivíduo, e indo do amor dessa relação para com o próximo. É a necessidade de uns sustentarem aos outros nesse chamado, exercendo sua função especial nessa santa igreja, nessa santa comunhão. Como o próprio Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então isso deve ficar claro, do amor de Deus para com a gente, mas também da necessidade de amar o próximo, e de que nossa fé está balizada na relação da gente com o próximo, do próximo com a gente, e a gente como igreja tendo sempre a centralidade de Cristo, que é sua cabeça. Nessa terceira semente, recordamos a ideia factível de que esse encontro com Jesus, essa presença junto a Jesus, faz com que reconheçamos como o Messias, como o Salvador. Nos lembra que Deus nos chama cada um à sua presença, de forma especial, pelo nome. E que esse chamado precisa de uma resposta. E que essa resposta é esperada por Deus, por cada um de nós. É necessário que a gente responda, que a gente estabeleça um diálogo com Deus, criando verdadeira intimidade, tanto na pessoa do Pai, como na do Filho, como na do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acaba deixando, a gente volta muito a nossa fé a uma das pessoas da Trindade, esquecendo, deixando as demais em segundo plano. Quando a nossa fé é verdadeiramente vivida, quando criamos intimidade com cada uma das pessoas e, consequentemente, com Deus todos. E à medida que criamos essa intimidade com Deus, o reconhecemos como Pai. E fica claro que Jesus, o Filho, é nosso grande Salvador, o Messias. Bem como que o Espírito Santo é quem nos vivifica cada dia, é quem está presente conosco, que mora dentro de cada um do ser, o qual faz morada constantemente. À medida que estamos nessa presença com a pessoa de Deus, temos uma verdadeira intimidade com cada uma das pessoas de Deus, passamos a percebê-lo e vivê-lo de uma forma mais ampla, mais fiel, mais real, mais sensível. Nessa relação que construímos com Cristo, criando uma verdadeira intimidade com Ele, percebemos que Ele é o nosso amado, nosso esperado Salvador, nosso Messias. E que Ele é o caminho, o único caminho que nos leva até a presença de Deus, sem o qual ainda estaremos dispersos, perdidos, sem uma forma de chegar até o Pai. Ele que é aquele que nos reconcilia, o exemplo a ser seguido. E assim, nessa comunhão, nessa relação, devemos cada vez mais buscar sermos parecidos com Ele. Assim como foi sua perfeita imitadora, a Virgem Maria. Assim como buscaram imitá-lo os nossos santos. Buscando imitá-lo em tudo. Seja na forma de pensar, na forma de ouvir, de olhar, de falar, de agir. Que tenhamos essas ações espelhadas na de Cristo. Meditar, olhar para nós mesmos e perceber se pensamos como Cristo pensava, se nosso olhar era como o de Cristo, se o nosso falar, o que é que falamos diariamente é como Cristo, o nosso agir, o nosso ouvir, olhando para a gente, quanto somos parecidos com esse Cristo. E assim, nesse processo de imitação, de santificação, somos também convidados
assim como ele foi o nosso pastor, pastorearmos os filhos dele, conduzindo-os até a sua presença. Ou seja, caminhar em sua direção. Mas deixar as nossas pecadas, nossas pegadas, os nossos testemunhos, para que aqueles olhando-nos possam ver a figura do Cristo e assim também serem conduzidas até a presença dele. Assim, todos aqueles que tiveram esse encontro com a pessoa de Jesus passam por uma profunda transformação. E esses fatos estão presentes nas Escrituras e ao longo de toda a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos a parábola do oleiro, que nos remete a essa transformação, o qual somos quebrados e remodelados conforme os desejos de Deus. Podemos citar diversas passagens, bem como diversos testemunhos de santos. Até mesmo nós, quando olhamos para nós mesmos, será se nós ainda preservamos a mesma essência, os mesmos atos, as mesmas formas de agir, agora quanto éramos antes de Cristo? Somos as mesmas pessoas, pensamos da mesma forma, sentimos, enxergamos e falamos da mesma forma? O quanto fomos transformados após esse encontro com Cristo? A gente pode lembrar dos 3 reis magos que vão até o encontro do menino Jesus e após vê-lo e reconhecê-lo como Salvador, voltam por um caminho totalmente diferente. Bem como podemos recordar de Mateus, um cobrador de impostos, rejeitado pelo seu próprio povo, que é transformado de um cobrador para um apóstolo do Cristo. Podemos lembrar ainda de outros exemplos, como Santo Agostinho, por exemplo, que durante anos e anos e anos foi alheio à fé. E depois de um intenso processo de oração e intercessão de sua mãe, ele foi transformado pela graça de Deus e tornou-se um doutor da Igreja. Um santo conhecido por muitos e que inspirou e vem inspirando diversas pessoas, diversos leigos, padres. Temos outros relatos, como por exemplo Pedro, como por exemplo Paulo, que perseguia os primeiros cristãos e passou a ser um dos principais apóstolos, cofundador da Igreja Católica. Santa Olga, Maria do Egito, entre outros. Assim, nos remete e nos relembra que para a gente também é possível. Não importa como fomos, quem somos, o que fizemos, podemos ser transformados por esse Deus. Transformados em algo muito melhor. Assim são muitos os testemunhos de conversão, de mudança após esse encontro com Jesus Cristo. Só que à medida que buscamos essas mudanças, muitos desafios aparecem, isso é claro. Não é fácil permanecer numa vida santa. Pelo contrário, parece que se intensifica também o trabalho do mal. E se manter firme nesse propósito de fé, nesse propósito de permanecer no bom caminho que é Jesus, se torna complicado, mas a gente não está desamparado, pelo contrário. A atenção de Deus, o apoio da nossa igreja é imenso. Nós, dentre outros, tivemos muita sorte e temos uma igreja que abraça os seus filhos. A gente tem uma igreja que busca estudar, busca aprofundar a fé. Temos os santos para interceder por cada um de nós. Temos a magnânima intercessora, a Imaculada Maria. Temos um exército de anjos. Temos escapulário, temos os terços, temos os sacramentais, temos a Santa Missa, temos todos os sacramentos.
Nós católicos tivemos muita sorte, porque há uma vastidão de coisas e pessoas a nos dar um suporte diário. Temos um exército, temos um rei, uma rainha, temos um exército, temos escudos e temos arma. Essa batalha intensa. Então, por mais que a batalha seja difícil, o nosso Deus, não há ninguém maior. Por isso Miguel brada: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então não tem ninguém como Deus, quem poderá destruir cada um de seus santos? Que nós católicos possamos aproveitar essa imensidão de bênçãos que Deus nos dá a cada dia, para que esse processo de transformação se intensifique cada mais na vida de cada um de nós. E que nós possamos também ser instrumentos de salvação e transformação na vida das pessoas. Assim, por fim dessas sementes que devemos deixar plantadas, temos alguns questionamentos a deixar para refletir. Como eu estou hoje? Sou a mesma pessoa do primeiro encontro? Desses 5 encontros, quanto o jovem visitado mudou? Quanto nós, introdutores, mudamos? Eu estou aberto a permitir que Jesus transforme a minha vida? O que eu preciso mudar para me aproximar ainda mais de Deus? Como posso transformar a vida das pessoas que vivem à minha volta, minha família, amigos? E quais coisas tenho presente em minha vida que podem me auxiliar nessa caminhada com Jesus? A quem e a que eu estou me apegando? Qual suporte eu estou buscando nessa caminhada? Observamos então que o processo de mudança do homem, ao se encontrar com a pessoa de Jesus Cristo, o quanto mudamos, o quanto fomos transformados, como a presença dele nos torna pessoas diferentes, melhores, amados e acolhidos para um verdadeiro propósito, acolhidos por um Deus que nos acolhe de uma forma que ninguém nos acolhe. E apesar de Deus querer que todos estejam em sua presença, amar e querer segui-lo é um ato voluntário que depende da gente, pois ele nos dá esse livre-arbítrio, essa liberdade para segui-lo, para amá-lo, para querê-lo. Mas depois de o conhecermos, de criar uma verdadeira intimidade com a pessoa de Jesus e tudo o que ele nos ensinou, tudo o que ele fez, a gente percebe que essa necessidade, que só ele pode nos dar essa água viva que nos sacia para sempre. Só ele. Algo que não encontramos em nenhum outro. E fica natural reconhecê-lo, de segui-lo, de correr para anunciá-lo. E após isso tudo, de ouvi-lo, de estarmos na presença dele, fica uma última pergunta. Você, por livre e espontânea vontade, deseja seguir um caminho construído por Jesus Cristo e ser transformado em uma pessoa nova? Assim, terminamos nosso encontro e nosso material formativo para introdutores. Assim, tivemos um novo reencontro com a pessoa de Jesus Cristo. Observamos como ele nos convida a estar na sua presença. E com esse convite de estarmos em sua presença, com esse convite de sermos mudados, pessoas novas, mais santas. Como introdutores, nos servimos de instrumentos a levar a boa nova de Jesus Cristo, a anunciar a esperança para os próximos, para esses jovens que se preparam para uma vida sacramental. Assim, fica esse convite para que a gente permaneça no caminho e se permita ser transformado a cada dia por esse Jesus, a maior prova de amor de Deus.
para cada um de nós. E assim, dessa forma, possamos ser verdadeiros instrumentos da salvação de Deus para a vida das pessoas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. E que o amor do Pai que nos uniu nos mantenha sempre assim. Como uma igreja una, viva, com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença constante de seu Espírito Santo. Então, introdutores, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e nos vemos na próxima.